Muito bem, então nós chegamos na parte 3 do livro Como Deus se Tornou Rei, do autor Nicholas Thomas Wright, conhecido como N.T. Wright. Na parte 1, o Wright faz a denúncia de que, em modo geral, as tradições cristãs reduziram a mensagem dos evangelhos a categorias que diminuem o significado da mensagem. E isso prejudica a compreensão da narrativa inteira, prejudicando também a atuação da igreja no mundo. Porque nós nos comportamos em relação ao mundo de acordo com as nossas convicções, de acordo com aquilo que nós acreditamos que é verdade. Portanto, a compreensão dos evangelhos é mais do que uma mera compreensão da leitura dos textos bíblicos, mas é uma forma de nós exportarmos os seus significados para o mundo no qual nós atuamos. Na parte 2, o Wright sugere uma forma de leitura mais adequada dos evangelhos, né? Ajustando o volume dos 4 alto-falantes da melodia desses documentos. A história que os evangelistas estão tentando contar sobre Jesus diz respeito ao clímax da história da nação de Israel, o momento do retorno de Deus e a sua habitação entre o seu povo, manifestando, portanto, a renovação desse povo ao redor do Messias. E a partir de então, agregando pessoas de todas as nações da terra, resultando, obviamente, em uma colisão imediata entre o reino do céu e o reino dos homens. Experimente, portanto, ler os evangelhos à luz dessa sugestão. Você vai notar que cada passagem, cada momento diz respeito a um ou mais desses alto-falantes. É uma experiência que eu sugiro que vocês façam constantemente a leitura dos evangelhos. Muito bem, o tema da parte 3, portanto, é o reino e a cruz. Por causa da leitura inadequada dos evangelhos, o Wright sugere, ele diz que a igreja ficou dividida entre os cristãos do reino e os cristãos da cruz. O primeiro grupo, os cristãos do reino, é aquele grupo que supervaloriza o programa ideológico de um possível evangelho social. É a igreja que atua prevalentemente nas causas sociais, políticas, econômicas, né? Levando em consideração de forma primordial os menos privilegiados, aqueles com mais privações na esfera social. E o outro grupo é aquele com a sua pauta de salvação dos homens, salvação das almas, né? Dedicado em garantir que os homens compreendam adequadamente a doutrina e saibam professá-la da forma que satisfaz a confissão, né? Fazendo de tudo que pode para levar este anúncio de vida após a morte, de céu, de salvação através de Jesus para todos os cantos da terra. Entretanto, o que nós devemos reconhecer é que os 4 evangelhos unem, sem muito esforço, a muitas das coisas que a tradição posteriormente separou ao longo da história. O que nós hoje chamamos de política versus religião, igreja versus Estado, não foram entidades separadas no primeiro século. Os evangelistas e os demais autores do Novo Testamento escreveram convictamente de que a boa notícia acerca do Messias de Israel devia ser aceita nas categorias teocráticas reais, isto é, completamente político e completamente divino simultaneamente. O anúncio monárquico. Jesus de Nazaré estava sendo aclamado como o rei soberano nas mesmas categorias que pudessem ser aplicadas aos imperadores romanos. Jesus é o Kyrios, o Senhor, de modo que César já não é mais. O reino é real, é físico, ele é político e, portanto, ele começaria a partir daquele momento na linguagem dos escritores do Novo Testamento. O mundo, portanto, entrou em uma nova era, em uma nova etapa. E os sinais são estes que Jesus e os apóstolos estão exercendo no mundo. O reino de Deus havia de fato chegado na terra. Aqui na parte 3 do livro, Wright sugere que a igreja correspondeu de uma forma insegura ao fato de que o reino anunciado por Jesus parece não ter sido levado a efeito no mundo. Diante de todo o caos instalado na terra, a tradição, portanto, se viu obrigada a empurrar o anúncio do evangelho a outras categorias que não correspondem à mensagem monárquica dos evangelistas. Categorias espirituais, introspectivas, individuais, religiosas, rituais, enfim, como se o reino não tivesse sido devidamente estabelecido. Ou se ele foi estabelecido, deveria ser algo que pode ser acessado apenas de forma
invisível, e alguns textos parecem sugerir algo nesse sentido. Nesse sentido, parece forçado alegar que o Rei Jesus está no comando quando o nosso mundo está completamente desajustado por catástrofes naturais ou por conflitos geopolíticos, né, que nós não conseguimos controlar, não conseguimos prever, muito menos esquecer das destruições causadas, né, por eles, as mortes deixadas para trás. Enfim, com o passar das eras, houve um certo recuo da parte daqueles que acreditam na veracidade dos evangelhos canônicos. Houve uma retração por parte dos defensores da doutrina. As tradições cristãs se sentem obrigadas a encontrar uma forma mais coerente de compatibilizar o anúncio da chegada do reino do céu dentro dessa ambiência descontrolada, desajustada. Claro, nós não devemos ignorar os momentos felizes da história, onde realmente a vida parece ter, de fato, engolido a morte, né? Muitos movimentos que levaram essas coisas a efeito, quando muitas coisas parecem ter finalmente entrado nos trilhos, né? Nós temos vários momentos como esse que poderiam ser ditos aqui neste vídeo. Muitos, inclusive, promovidos ou, de certo modo, patrocinados pela igreja, né? A igreja participando diretamente no estabelecimento dessa justiça, dessa igualdade, né? Estabelecendo os modelos permanentes de justiça e igualdade. Isso naqueles lugares onde ela dedica o tempo, dedica os seus recursos, dedica o seu amor àquelas pessoas, àquelas comunidades. Entretanto, de modo geral, Wright acredita que as tradições parecem ter optado por uma dentre 4 correspondências comuns diante dessa aparente incompatibilidade entre o reino anunciado e o cenário no qual nós estamos inseridos, que parece sugerir o contrário. A primeira reação cristã tem sido a conformidade com o fato de que nós vamos deixar esse mundo para trás e, portanto, não há proveito em reparar as coisas por aqui, uma vez que nós seremos levados embora, né? Não faria muito sentido dedicar horas consertando um carro para que a gente consiga dirigi-lo até um ferro velho onde ele vai ser completamente destruído. Uma convicção que Wright sugere está mais próxima do gnosticismo do que o dos evangelhos canônicos e dos apóstolos, mas é uma visão extremamente predominante nas tradições cristãs. A segunda reação tem sido como a do movimento neo-anabatista, de colocar as coisas em ordem, colocar a igreja em ordem, né, de modo que nós possamos brilhar para o mundo lá fora, né? Só que isso sem um engajamento profundo com os assuntos externos da igreja, né? O Wright, nesse sentido, acredita que essa reação não corresponde ao anúncio de que Jesus recebeu de fato toda a autoridade no céu e também na terra. O seu governo diz respeito à terra onde nós vivemos. E essa distinção acaba criando um separatismo que não encontra fundamento no Evangelho de Jesus. As outras reações tão presentes no nosso contexto particular têm sido batizar políticas de esquerda ou políticas de direita e chamar essas políticas de cristãs. Nessa escolha, a igreja emprega o material do Evangelho na tentativa de estabelecer uma das 2 formas de política, uma das 2 formas socioeconômicas, enfim. Um assunto extremamente complicado e deve ser tratado com mais detalhe. Até porque o Wright condensa nessa parte do livro com bastante simplicidade temas que levariam muitas horas, muita discussão para se chegar num determinado consenso, envolve o nosso mundo político. Mas o que está em questão nessa parte, nesses trechos, é a capacidade dessas tradições em promover os seus argumentos políticos calçados em anacronismos, né? Um anacronismo consiste em atribuir ideias e sentidos de uma época para uma época diferente, né? Por exemplo, quando o Novo Testamento fala de poder, fala de império, de senhorio, etc., esses temas precisam ser compreendidos dentro do contexto histórico dos seus autores ali no 1º século, de modo que não é rigorosamente adequado promover os modelos políticos de esquerda, ou modelos de direita, através de um referenciamento diretamente bíblico, né? Como se nós encontrássemos textos bíblicos que suportassem esses modelos, né? Nós não devemos esperar que os evangelistas, Paulo e os demais apóstolos, lidando com as questões políticas do 1º século, respondam imediatamente às nossas questões do século XXI. Mas o contrário
é igualmente infrutífero. Nós não devemos, portanto, lançar fora toda a ética neotestamentária supostamente arcaica, obsoleta, fora de contexto, né? Inútil em alguns casos, e redefinir completamente as nossas próprias questões à luz do iluminismo, da ciência política moderna, etc., né? Para fins, portanto, de um emprego preciso das afirmações das Escrituras sobre o reino de Jesus na Terra e os desdobramentos práticos que o seu reinado efetivam no nosso mundo real, nós devemos deixar que os evangelhos, que os apóstolos e todas as Escrituras digam exatamente ao que se referem quando anunciam que o reino do céu irrompeu na Terra. E segundo o Wright, poder e império devem ser lidos obviamente no contexto do judaísmo do Segundo Templo, né? O judaísmo ali do primeiro século, depois do cativeiro babilônico. Nesse contexto, portanto, a visão judaica de teocracia era a de que o Deus Criador sempre foi soberano sobre toda a ordem criada. Isso é uma convicção judaica, desde a antiguidade. Mas que a sua vontade era que a criação fosse mediada pelos portadores da sua imagem, os seres humanos devidamente qualificados por Deus. Nesse sentido, o Novo Testamento não fornece respostas sobre anarquia, sobre Estado mínimo, conservadorismo, esquerda ou direita, enfim. Esses conceitos modernos não correspondem às expectativas judaicas, né, no tocante à organização da sociedade ao redor de Deus e posteriormente ao redor do Messias. No primeiro século, os judeus estavam atentos ao fato de que os homens poderiam se tornar maus governantes. Contudo, eles aguardavam ansiosamente pelo momento em que Deus se tornasse rei novamente. Essa era a grande expectativa da nação. Algo que aparentemente aconteceria através da figura estranha, misteriosa de um determinado rei ungido, o Messias de Israel. E, portanto, os escritores antigos estariam dizendo que esse reino compreenderia não apenas a nação de Israel e as suas dependências geográficas, mas dessa vez seria todo o mundo criado por Deus. Contudo, Israel enfrentava, naquele primeiro século, problemas internos muito agudos, né? O sumo sacerdote e a sua família ilegítima, corrupta, a dinastia também ilegítima dos Asmoneus, dos Herodianos, né? Movimentos de reforma e revolução, com vários estágios entre estes movimentos, nada, portanto, oferecia a sensação de que a vontade perfeita de Deus para o mundo, através de Israel, estava em execução. Porém, os primeiros cristãos acreditavam que com a morte e com a ressurreição de Jesus, o reino já havia se manifestado, mesmo que ele não correspondesse imediatamente como eles imaginavam no primeiro século. Uma nova teocracia havia surgido na Terra, visto que o lugar onde Deus se manifestava em meio ao seu povo foi radicalmente redefinido em Jesus e através de Jesus. Um novo império foi inaugurado. Esse império que triunfaria sobre o império de César e os demais impérios que viessem a colidir com ele, né? Não por uma força mais violenta, superior, mais forte no sentido militar do termo, mas por um tipo completamente diferente de poder. Os evangelistas estão dizendo isso constantemente através das palavras de Jesus. Portanto, o Wright defende que a história de Mateus, Marcos, Lucas e João, a história que eles contam, é a história de como Deus se tornou rei. Essa história contada por eles anuncia sem recuos que foi através da carreira pública e da morte do Messias de Israel que Deus reivindicou para si o governo do mundo. Todos os eventos significativos da vida de Jesus desempenham papéis indispensáveis nessa narrativa para o estabelecimento do reino de Deus. Os evangelistas então entrelaçam o reino e a cruz de modo indissociável das suas narrativas, demonstrando que todos os elementos desses temas juntos demonstram que algo especialmente revolucionário aconteceu no primeiro século. Algo através do qual o mundo inteiro seria um novo lugar, um lugar completamente diferente daquilo que ele era anteriormente. E nesse sentido, os evangelistas parecem sugerir aos leitores que a história de Jesus deve ser compreendida dentro de toda a narrativa
que precede a vida de Jesus. No Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas, em Provérbios, enfim. Eles sabem que as suas próprias narrativas não são suficientes para contemplar toda a dimensão da história de Deus. A história de Jesus, a história de Israel simultaneamente. Então, o Wright aqui propõe que o reino e a cruz devem ser lidos em 4 dimensões. Uma correspondência imediata aos 4 alto-falantes que foram apresentados na parte 2 do livro. E eu pretendo falar aqui rapidamente sobre como essa visão através dessas dimensões se comportam em relação àquele modelo de alto-falantes. Israel como sacerdócio de Deus, carregando a solução para a idolatria do mundo, se tornou parte do problema, necessitando da mesma forma de resgate, empurrando a história de Deus para um precipício, que levou inclusive a nação ao exílio babilônico. O momento da destruição do templo, o momento de escravidão, uma escravidão completa da nação sob o império pagão, naquele momento da Babilônia, da Síria posteriormente, e futuramente seria pelo Império Romano. Os evangelistas então promovem essas narrativas calçadas nas antigas escrituras de Israel, demonstrando que para o estabelecimento do reino do céu, a própria nação de Israel teria que passar pela morte. Ela teria que passar por um vale estreito, pela escuridão. Em certos momentos, nas escrituras, o sofrimento parece estar atribuído à nação como um todo, todos os membros da nação de Israel, todos os membros da aliança. Em outros momentos, o sofrimento aparentemente está atribuído a um determinado representante, nada ainda muito claro nas escrituras. Um representante divinamente eleito por Deus para carregar a vocação da nação inteira sobre si. Observe, por exemplo, como isso se comporta na visão de Daniel, no capítulo 7, por exemplo. Na visão que Daniel tem, aquela visão aterrorizante, ele vislumbra o levante de nações pagãs, demonstrados ali em criaturas estranhas ali que estão exercendo ali o papel simbólico na visão. Essas nações avançam em direção às outras nações, destruindo tudo que vem pela frente, e inclusive fazem guerra contra Israel, guerra contra os santos do Altíssimo, contra o povo especial de Jeová, do Senhor. O avanço do mal desses reinos parece causar dor e sofrimento aos santos, até que surpreendentemente surge na visão uma figura humana, como o Filho do Homem, subindo em direção a alguém que parece ser o próprio Deus, que é tratado como o ancião de dias. E nesse instante o reino é dado ao Filho do Homem, um reino constituído não apenas pelas dependências do território de Israel, mas composto por todas as demais nações da terra. A revelação da visão segue até o momento em que no capítulo 27 é anunciado que o momento da justificação do Filho do Homem, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo dos céus, são dados ao povo dos santos do Altíssimo. Um reino, conforme diz o texto, eterno e superior aos outros reinos, aos outros domínios da face da terra. Outro exemplo que nós encontramos nesse sentido, os evangelistas Mateus e Marcos inserem nos lábios de Jesus, no clímax do seu sofrimento na cruz, a abertura do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? No Salmo, especificamente falando 22, aquele que sofre, ele desce até a morte e ele é resgatado da morte. E ao acontecer isto, ele inaugura o reino de Deus. Um reino que é soberano sobre todas as nações da terra. Outro exemplo, o mesmo pode ser dito sobre as passagens relacionadas ao servo de Isaías. Em dado momento, o servo é Israel enquanto nação. Em outro momento, é um representante divinamente eleito, tomando sobre si a vocação da nação, aquela vocação que ela não poderia carregar por conta própria, não poderia mais ser a portadora da vocação. E, portanto, este servo se interpõe entre Deus e Israel. Em Israel, em quem o Senhor seria glorificado, como vão dizer os textos. Este indivíduo ele se sacrifica simultaneamente como um representante legítimo da nação de Israel, um judeu de fato, e um substituto qualificado para espiar a idolatria, para promover o perdão, para promover a redenção da nação que está sob o domínio de escravidão. Estabelecendo, portanto,
o reino de Deus sobre todas as nações, como nós observamos no capítulo 52. Recomendo que vocês leiam como um todo todos esses cânticos. Enfim, essas são apenas algumas das centenas de passagens em que o tema é colocado em questão. Aliás, é justamente o tema nuclear da narrativa dramática da nação de Israel nas Escrituras. O sofrimento do povo eleito e do seu representante supremo devem ser entendidos como parte dos propósitos maiores e mais amplos do reino mundial de Deus através de Israel e do seu representante. E de acordo com os evangelistas, o homem que vai para a cruz estabelecer o reino de Deus não é ninguém menos que o próprio Deus de Israel na sua forma humana. Portanto, o próprio Deus arrasta para o Oriente Médio, para as redondezas de Jerusalém, toda a depravação da raça humana, né? E ele esgota toda a força da maldade sobre si próprio. Ele crava essa força na cruz e ali estabelece a nova teocracia da nova criação de Deus, que está sendo refeita a partir de Jesus. A partir de então, nós observamos os evangelistas contando a história do surgimento embrionário do povo renovado de Deus, ali ao redor dos 12 representantes, né? Dando os seus primeiros passos inseguros no estabelecimento da vitória de Deus. Agora eles estavam ali sem a presença física do Messias. Entretanto, estavam acompanhados do Espírito de Deus, crescendo na convicção de que Jesus, o Messias, estaria no comando a partir de agora. E não somente isso, mas que toda a terra deveria ser renovada pelo Espírito de Deus, a começar pelos próprios judeus, a começar por Israel. Uma realidade despontou na história. Deus estaria, portanto, arregimentando servos fiéis ao redor do rei eleito, e cada homem e mulher individualmente seria a parte constituinte desse processo, eleitos no Messias, eleitos em Cristo, né, convocados para serem os portadores da cruz do Messias, compartilhando do sofrimento do Messias. Pois é justamente dessa forma que os propósitos do reino seriam ampliados e estabelecidos na terra, através do sofrimento. A igreja vai então em direção ao mundo, ainda tomado pelos reinos humanos, né, obviamente, mas vai com esta mensagem, com este anúncio, com este propósito elevadíssimo para a história. Então os evangelistas sugerem que o reino do céu não apenas colidiu com o reino de César, mas ele o venceu completamente quando o Messias foi crucificado diante dos olhos de todo mundo. Os poderes que crucificaram Jesus não observaram, não notaram que estavam servindo a um propósito de Deus. O sofrimento do Messias foi o meio através do qual Deus despojou os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público, celebrando em si próprio o seu triunfo sobre eles, como vai dizer em Colossenses. Ou seja, ao morrer na cruz, Jesus obteve a vitória sobre os poderes e autoridades que esculpiram esse mundo de acordo com o seu próprio caminho violento, o seu próprio caminho destrutivo, não significando necessariamente a substituição dos reinos atuais por outros reinos que funcionem no mesmo formato opressor, mas por um reino cujo modelo de exercer poder está exaustivamente expressado em Jesus, no Messias de Israel. A cruz do Filho de Deus não foi um percalço na história do reino, mas foi justamente o propósito final da sua vocação divina de redenção, primeiramente de Israel e consecutivamente do mundo inteiro. Portanto, se você deseja compreender perfeitamente o que significa o anúncio de que Jesus está no comando das coisas, os evangelistas estão dizendo que nós devemos olhar para o Messias crucificado. É isso que nós devemos esperar quando Deus se torna o Rei da Terra. Deus redefinindo a própria noção de poder e soberania, dizendo: eu espero que vocês façam o mesmo pelos seus inimigos, pois é assim que o reino de Deus se estabelece na terra.
Bem, nós somos convictos hoje de que os evangelistas são escritores extremamente sofisticados, né? Muito mais pode ser dito sobre os sentidos dos elementos que compõem esses documentos. Portanto, no último capítulo, no capítulo 3 do livro, Wright propõe a reformulação dos significados desses elementos, né? À luz da correlação imediata entre o reino e a cruz. Porém, obviamente, tratá-los individualmente no vídeo tomaria há bastante tempo. Por exemplo, quando nós relemos a narrativa do batismo de Jesus, à luz do tema do reino e da cruz, nós percebemos que os evangelistas têm em mente não apenas Jesus como o cordeiro que perdoa pecados, né, mas o Jesus como o rei ungido com quem está o Espírito de Deus, o qual não se cansará até que tenha estabelecido a justiça completa para as nações da terra. O Filho amado de Deus, em quem todo o contentamento de Deus está exaustivamente depositado. Observe, por exemplo, como o tema se comporta no Salmo 2, em Isaías 42, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. O homem Jesus vai em direção ao Calvário não apenas morrer pelos pecados da humanidade, mas para estabelecer o reino do céu, que começa com o perdão dos pecados. Esse governo, este reino que gradativamente expulsa o pecado do mundo, né? Um reino no qual o Deus da criação reina sem nenhum rival dentro do seu reino, sem nenhum tipo de rebelião dentro das suas dependências. Este é o propósito. Enfim, o que Wright quer dizer é que praticamente todas as cenas dos evangelhos ganham novas cores à luz do reino e da cruz de Jesus, né? Quando nós lemos essas histórias à luz desta redefinição de reino e de cruz como entidades unidas, que jamais podem ser separadas. Por ora, eu dou apenas essas impressões, fazendo a chamada para a parte final do livro, tá? A parte 4 do livro. Como tudo isso que foi dito até agora se traduz para o mundo no qual nós estamos inseridos nos dias de hoje? Como eu e você, né, a Igreja de Jesus, como nós nos apropriamos intensamente da história narrada pelos evangelistas? Como nós nos tornamos parte da história de Deus, se tornando o Rei eterno da Terra? Até o próximo vídeo.